Olá, estamos aqui em mais uma edição do nosso bate-papo aqui na Casa Vermelha e hoje tendo o privilégio de receber a Socorro Cândido. Socorro, que é minha colega contadora, formada aqui na Universidade Federal do Ceará e é mestre também em administração e controladoria, professora universitária e ao longo da sua trajetória profissional especializou-se no atendimento a organizações do terceiro setor, organizações da sociedade civil. A Socorro é uma profissional reconhecida já na assessoria contábil e, por que não dizer, uma militante do terceiro setor também. E nós vamos tratar hoje exatamente disso, do papel das organizações da sociedade civil no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico, esse segmento da atividade que cresceu muito ao longo dos últimos anos. Nos anos 90 houve um boom no surgimento de organizações da sociedade civil. Mais recentemente foi aprovada a legislação que criou o MIROSC, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. De lá para cá, só se multiplicaram as parcerias do Estado com essas organizações nas mais diversas áreas de políticas públicas, na educação, na saúde, na cultura, na assistência social, na política de juventude. Ou seja, o terceiro setor hoje ocupa um espaço muito importante na sociedade, nas políticas públicas, inclusive na economia. Estima-se que quase 12 milhões de pessoas tenham alguma atividade profissional relacionada ao campo do terceiro setor. E alguns economistas estimam que algo em torno de 2% do PIB nacional advém dessa produção, dessa atividade. Outras organizações chegam a estimar até 5%. Então esse é o nosso papo de hoje sobre o terceiro setor. Mas Socorro, obrigado por ter vindo. Como muita gente não conhece bem essa terminologia, o terceiro setor são as ONGs, as fundações, que tipo de o que é mesmo o terceiro setor para quem está nos acompanhando aqui na internet? Obrigada, Guilherme, pela oportunidade de conversar com o seu público e também ter esse momento da gente trazer essa discussão. Inicialmente, a gente vai chamar o terceiro setor como esse grande segmento da economia. Por quê? Porque a terminologia ONG é uma terminologia de origem norte-americana, onde congrega todas as entidades sem fins lucrativos. O Código Civil já identifica essas entidades como associação, fundação, organização religiosa, partido político. Então, esse pessoal é o pessoal dentro do chamado segmento terceiro setor. O que não impede, a gente também vai chamar o próprio movimento sindical, que também está dentro, porque são entidades sem fins lucrativos. Como somos contadores, nós acabamos tendo uma linguagem muito própria para o terceiro setor, onde a terminologia terceiro setor, o Conselho Federal de Contabilidade, define como todas as entidades sem fins lucrativos. Aí ele vai trazer essas categorias que eu falei. Nós não vamos incluir nessa categoria, pelo Conselho Federal de Contabilidade, as cooperativas, embora a gente tenha as cooperativas sociais. Mas por ela ter uma legislação própria, o Conselho Federal não traz para esse segmento, ok? Então, eu vou ter o terceiro setor, todas as entidades que podem ser beneficentes ou simplesmente filantrópicas. Eu vou falar as beneficentes, aquelas que têm um certificado reconhecido pelo Ministério respectivo. Pode ser saúde, pode ser educação, pode ser assistência social. Tem o SEBAS, esse certificado que vem trazendo alguns benefícios, entre eles a questão tributária, desoneração tributária. Mas eu tenho outras entidades que podem ser entendidas como OCIP, que é um título, como OS, Organização Social, que também é outro título. Como elas podem ter título nenhum? A principal característica que a gente vem discutindo hoje em relação ao MIROSC são aquelas que atuam num segmento chamado ação complementar das políticas públicas. Ou seja, esse é o parceria setor do Estado com a sociedade para atender alguns objetivos do próprio Estado, que se realizam através das políticas públicas. O MIROSC, pessoal, é a Lei 13.019 de 2014, é o marco regulatório das organizações da sociedade civil e trouxe um conjunto de inovações jurídicas do ponto de vista da regulamentação dessas parcerias. Eu lembro que eu estava na Secretaria da Cultura há um tempo atrás e o que mais nós fazíamos na Secretaria da Cultura era exatamente parceria com a sociedade para fomentar a criação artística, a produção, a circulação de espetáculos, ações de formação, ou seja, no campo da política cultural,
assim como na saúde e na educação, essas parcerias já ocupam assim um espaço estratégico da política pública. Eu te pergunto, Socorro, com a aprovação do Miroski, né, quais são os grandes desafios para quem atua nesse campo, na associação comunitária, na fundação, né, na antiga chamada organização não governamental e que agora se chama Organização da Sociedade Civil? Quais são os grandes desafios que você identifica para quem milita nesse tipo de organização atualmente? Nós podemos dividir esses desafios em partes. A primeira é o desafio de gestão, porque o que vai trazer esse desafio? Ele vai trazer para a gente superação de modelos da autogestão que essas entidades têm. Elas precisam reconhecerem que a legislação lhe impõe certas condutas, então elas têm que perder a informalidade, elas têm que perder essa capacidade que elas têm de acharem que não, está tudo bem, vamos resolver de qualquer forma. Tem então, que se profissionalizar. Tem que haver a profissionalização. Então, esse é o grande desafio hoje. O segundo desafio vai ser a questão, essa profissionalização tem a ver com a sustentabilidade. Então, eu vou trabalhar, a minha gestão tem a ver com sustentabilidade. E, normalmente, o terceiro setor associa sustentabilidade só à captação de recursos. Mas não é só isso. Eu vou falar da captação de recursos, mas eu vou falar da gestão desses recursos e a forma como eu demonstro que impacto esses recursos tiveram quando foram aplicados. Outro grande desafio é a transparência. Todas as entidades, em regra geral, elas assim, mas eu publico, mas eu faço a Assembleia de Prestação de Contas, mas não é só isso. Eu vou trabalhar a transparência como instrumento do dia a dia, como algo que faz com que eu me comunique com a sociedade em geral, com os meus apoiadores, com o meu usuário. E essa transparência, ela vai nos dar a possibilidade de ter, inclusive, uma gestão com maior, de maior resultado, de maior impacto social. Porque eu vou ter todas as partes envolvidas, eu vou ter a própria conjunto da entidade, mas eu vou ter o usuário, eu vou ter aquelas pessoas que apoiam, que aportam recursos nas instituições. Bom, Socorro, você falou aí de sustentabilidade e a gente que acompanha esse segmento das organizações da sociedade civil há algum tempo, já está com bastante experiência de acompanhar surgimentos de boas ideias, pessoas com espírito solidário, criativas, pessoas com compromisso e responsabilidade social que se reúnem num dado momento, desenvolvem um determinado projeto, começam ali, reúnem um grupo de voluntários, lá na frente surge a oportunidade de serem apoiados por uma determinada secretaria, por uma política pública, realiza aquele projeto, mas muitas vezes, logo após a realização daquele projeto, ou alguns anos em que a gente conta com os fundadores daquela organização desempenhando diretamente as atividades de coordenação, lá na frente não conseguem seguir adiante, porque não há novos quadros que vão dar sequência ao trabalho dos fundadores, ou porque não há mais recursos naquela primeira fonte, aquele apoio daquela secretaria, ou aquela entidade internacional que apoiava deixou de apoiar, então não tem mais aquela fonte. Então me parece que esse é um ponto muito importante para quem dirige, para quem participa de organizações da sociedade civil, pensarem a partir do novo marco regulatório, né? A sustentabilidade. O que é que no novo Miroski você acha que deve ser objeto de maior atenção por parte das organizações da sociedade civil? Porque há muitas novidades, né? O que é que você destacaria como mais significativo para essa turma que muita gente ainda nem sabe que tem Miroski? É dirigente de uma associação, de uma fundação, às vezes é prefeito de uma cidade do interior, está ali fazendo os convênios com as entidades, não sabe nem que não é mais convênio, é agora um termo de fomento, um termo de colaboração. Explica aí sinteticamente para quais seriam as principais inovações que as pessoas precisariam conhecer. Pronto, o Miroski ele traz uma inovação chamado edital de chamamento público. Então, eu não vou passar por um processo de licitação, porque ainda tem gente achando que faz licitação. Nada a ver com a lei de licitações, a 8666, né? Não tem a ver. O Miroski ele traz o chamado edital de chamamento público, onde existem situações que o gestor público ele pode até dispensar o edital em algumas situações específicas, porém a regra geral é o edital de chamamento público. O segundo ponto é a questão da gestão. Então, as entidades elas precisam saber que dentro do seu contexto, ela precisa ter uma diretoria que não teve falhas no passado. Então, o próprio Miroski ele diz, se a instituição
tiver dirigente que nos últimos 8 anos tenha tido um dos seus membros com prestação de contas rejeitada pelos tribunais, essa pessoa vai condenar a instituição a não poder fazer parceria com o poder público, né? Seja através do chamado termo de colaboração ou de fomento. Então, eu vou ter esse primeiro perfil, eu tenho que identificar o perfil dos membros da diretoria. Segundo momento, eu também vou verificar a disponibilidade que nós temos que pôr na rede social. A instituição não tem um site. Hoje, as instituições elas são obrigadas a divulgar nos meios de comunicação, na internet, informações do termo de colaboração ou de fomento, disponibilizar o objeto, enfim, aquilo que aquele termo está se relacionando. Então não eu não tenho, fica por isso mesmo. Vai ter que encontrar uma forma de divulgar na internet. Esse é um ponto. A legislação agora exige isso. Exige. Né? A terceira questão, que é fundamental, é que existe uma plataforma de tecnologia que o Miroski vem trazendo. Então exige que o Estado, hoje nós temos o E-Parceria, o município tenha, Fortaleza eu desconheço, ele ainda não tem uma plataforma tecnológica que se relacione com as entidades, ou seja, desde o momento da candidatura do projeto à prestação de contas desses possíveis recursos. Mas elas precisam, então, hoje, uma entidade que não tem um acesso à internet, um equipamento suficiente para que ela possa gerir esse tipo de informação, ela também não vai ter como sobreviver. Um ponto também crucial, que eu acho que é fundamental, é a comissão de avaliação e monitoramento, que compete ao poder público. Porém, elas ainda, pelo menos aqui no estado do Ceará e no município de Fortaleza, a gente não vê com tanta atuação, se é que elas têm, que elas existam. Mas é importante, porque segundo o que está na legislação, ela vai dizer o seguinte: é preciso que esses projetos, que essas parcerias sejam avaliadas, monitoradas, porque no decorrer da execução da parceria, se identificada alguma situação que vá comprometer o resultado final ou o desvio de sua finalidade, ela pode ser corrigida a tempo, coisa que a gente também vê como saudável e fundamental para o sucesso dessas políticas que são implementadas através do terceiro setor. Perfeito. Nós vamos já falar, pessoal, de um evento que vai acontecer de 6 a 8 de dezembro, chamado Conexão Terceiro Setor. Acho que vai ser um dos mais importantes eventos destinados a discutir esses temas, inclusive o marco regulatório das organizações da sociedade civil, as adequações que todas essas organizações precisam cuidar de fazer agora, a modernização da própria legislação, prestação de contas, captação, que vai ser na Unifor. Daqui a pouco eu vou perguntar a Socorro sobre essa programação, ela é uma das coordenadoras desse evento, mas eu estava aqui lembrando, quando você falava, que do outro lado aqui da telinha, no celular ou no tablet ou no computador, os internautas estão nos acompanhando, tem um bocado de gente assim com um imenso desejo de se dedicar profissionalmente a uma atividade social, tem uma boa ideia, e tem um espírito de filantropia, de compromisso, de responsabilidade social, e fica se perguntando, poxa, mas quem é que vai bancar essa iniciativa? Então, um dos grandes desafios é a captação de recursos. Então, quais seriam assim, as fontes possíveis que estão disponíveis hoje a partir desse tempo de experiência, de parcerias, para quem tem uma boa ideia, para quem constituiu uma organização, tem um bom projeto, mas não tem recursos para financiar esses projetos? O que é que você podia orientar para essas pessoas? Hoje o mercado, primeiro, entendemos o terceiro setor como parte da economia nacional. Então, ele é capaz de se autofinanciar quando se tem negócios sociais, certo? Esses negócios sociais, eles são capazes de gerar recurso, a sustentabilidade. Porém, o que são negócios sociais, Socorro? Explica aí para o internauta. São aquelas tecnologias, ações desenvolvidas pela própria entidade
onde eles podem comercializar. A entidade terceiro setor pode comercializar produto, pode comercializar serviço. Quem vai autorizar é seu estatuto. E você vai emitir nota fiscal? Sim, você vai emitir nota fiscal devidamente quando você é cadastrado nos órgãos dos quais você é obrigado, como Cefaz ou Cefim, dependendo do caso. Por exemplo, eu acompanhei que recentemente a Edisca, né, que é um projeto social reconhecidíssimo de desenvolvimento humano a partir de formação em dança, abriu, através de parcerias, uma lojinha lá no Rio Mar e está vendendo alguns produtos com a marca da Edisca, que transmitem essa proposta da Edisca como forma de financiar. Isso seria um tipo de negócio social. O próprio corpo de balé, inclusive ontem nós estivemos assistindo o balé Sagrada, muito bonito. Então assim, o próprio evento, a forma do cachê, ele é um evento chamado negócio social. Claro. Assim como eu também tenho outras, não é só uma lojinha de venda de produto, mas por exemplo, uma entidade pode prestar uma consultoria sobre uma tecnologia social para o próprio experiência que ela já desenvolveu, uma metodologia que ela aprendeu, que ela construiu, que ela aplicou e ela pode comercializar isso. Então tem uma fonte, esse autofinanciamento através da sua própria produção, né? Isso. E o outro é a questão da captação na sociedade. Então você tem os incentivos fiscais, que esses são muito ligados às empresas e pessoas físicas, que podem ser as pessoas físicas que pagam ou não imposto de renda, é bom dizer isso, mesmo ela estando no campo lá que não paga, que normalmente se ressarce do imposto de renda, ela pode doar e ela pode ampliar esse seu ressarcimento do imposto de renda. Socorro, né? Deixa eu pegar uma carona nesse ponto aí, porque tem muita gente que não sabe que pessoa física pode doar uma parte do imposto de renda que deve para projetos sociais. Isso. E às vezes esse mesmo cidadão reclama porque acha que o imposto não está sendo bem aplicado e poderia tomar, por exemplo, essa iniciativa que a lei permite. Você pode rapidamente explicar para a gente como é que eu destino parte do meu imposto de renda para um projeto social? Eu vou destinar no decorrer do ano, então eu posso fazer um depósito na conta ou do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou no Conselho Estadual. Como é que eu sei? Normalmente a entidade tem um número da conta, a entidade já tem um projeto autorizado a captar recursos, então eu vou fazer uma doação, esse recurso entra na conta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou estadual. Esses recursos serão revertidos para o financiamento de um determinado projeto. Se eu fizer a doação entre janeiro a dezembro, eu tenho uma dedução de até 6% do imposto de renda devido. Mas, Socorro, eu não pago, eu sou restituído. Mas você vai olhar lá no seu imposto de renda que tem um campo sobre isso. Apenas você reteve mais do que era necessário. Por isso que você é restituído. Ou você faz no decorrer do ajuste do imposto de renda, que vai até 30 de abril, e você se deduz até 3%. Então, não é complicado, não leva ninguém para malha fina essa situação, porque você vai recolher, o próprio conselho, no decorrer do ano, informa a Receita Federal que você doou, ou, se for no decorrer de abril, durante o período de ajuste, ele mesmo emite o DAF e recolhe esse valor referente aos projetos sociais que ele queira apoiar. Então, essa é uma coisa muito simples. Bom, há vários mecanismos de incentivo fiscal, né, que podem ser destinar recursos para projetos sociais. Então, o imposto de renda é um desses mecanismos, né? Isso. Lá na Secretaria da Cultura, nós trabalhávamos, por exemplo, com o mecenato estadual, que permite às empresas destinarem parte do ICMS que é devido para financiar projetos culturais. Mas também são possíveis destinações de recursos que seriam originalmente recolhidos ao Estado como impostos para outras áreas, não é isso? Também, por exemplo, para a pessoa idosa, então eu faço a doação diretamente ao Conselho Municipal ou Estadual da pessoa idosa. Então eu tenho a questão da doação para projetos de esporte, eu tenho a questão da doação para a Lei Rouanet, pessoas físicas. Então eu posso trabalhar esse mecanismo. E quem vai me dar uma visibilidade na sociedade é a forma como eu me comunico. E uma delas é a transparência, que nós falamos há pouco tempo. Então esse pessoal, uma vez se comunicando e demonstrando o grau de maturidade da sua transparência, tem grande chance de captar um recurso maior na sociedade. E aí a gente vem para as fundações nacionais, que eles têm a capacidade, eles abrem editais. Então o que é que essas entidades precisam estar atentas?
entra no site da ABCR, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que eles divulgam esses editais. E aí eles vão saber em que período tem. Então, normalmente as entidades do terceiro setor, elas são financiadas por recursos de terceiro. Esses recursos de terceiro a gente chama de doações, de financiamentos por fundações nacionais. Algumas ainda captam internacionalmente, Guilherme. Nos últimos 10 anos, 15 anos, vamos dizer assim, a captação de recurso internacional caiu muito, né? Então, muitas delas se voltaram mais para a temática que tem na África, mas ainda existem instituições que financiam projetos. Agora, cada dia elas estão mais exigentes. Elas exigem realmente que demonstrem o impacto. Elas exigem um grau de transparência em relação à prestação de contas. Então, elas estão mais exigentes. Então, se a gente for verificar, hoje não é mais como, digamos, na década do início do ano 2000. Bom, pessoal, agora tudo isso que você está ouvindo aqui de forma ainda sintética, né, um bate-papo rápido entre a Socorro, se você quiser mais detalhes para compreender a dinâmica do terceiro setor, já dirige uma organização, já participa e precisa compreender os impactos do Miroski, vai ter uma oportunidade fantástica para isso. Um evento que está sendo planejado com muito critério, com muita qualidade, de 6 a 8 de dezembro, aqui em Fortaleza. Inclusive, acho que é gratuita a participação. É totalmente gratuita. Na Unifor, é o Conexão Terceiro Setor. E a Socorro está na coordenação, eu queria que você aproveitasse para explicar o Conexão e convidar quem tem interesse a participar. Bem, o Conexão Terceiro Setor é um seminário que tem como objetivo a disseminação do conhecimento, Guilherme. Esse nasceu a partir dessa necessidade que a gente vivencia no dia a dia pela profissionalização. Então ele vai abordar o Miroski, mas ele vai abordar os impactos na legislação trabalhista, nas entidades do terceiro setor, vai trazer temas sobre estratégia de captação de recursos. Nós vamos discutir questões sobre o modelo de gestão como Canvas, PMD. Então são discussões temáticas voltadas para a gestão, também a temática de contabilidade e transparência, tudo de forma gratuita. São 3 dias, de 6 a 8 de dezembro. A Unifor conheceu o projeto, gostou, convidou para sediar. Nós também gostamos muito da parceria e aí nós vamos estar realizando esse evento. É um evento gratuito que você precisa se inscrever porque existe um limite de 400 pessoas. Então você entra no site www.seccontábil.com.br/seminário 3 setor e você se inscreve. Haverá também estandes, então esses estandes também serão cedidos gratuitamente às instituições. Tem que se propor, então nesse caso entra em contato para verificar como pode ter acesso a um estande para demonstrar o seu trabalho. Nós também vamos ter apresentação cultural e nesse trabalho ele é feito em parceria Fundação Raimundo Fagner, Fundação Edson Queiroz através da Unifor e a SC Assessoria Contábil. Então é um evento que vai trazer essa discussão e se propõe juntar as 3 pontas. Nós queremos trazer o setor público, porque nós vamos discutir a intersetoriedade do setor público com o terceiro setor. Nós vamos trazer o setor privado que faz investimento em causas sociais. Aí nós temos já confirmada a presença do diretor executivo do Instituto Avon. Nós também temos do GIF, que é o Grupo de Instituto e Fundações Empresariais. Eles vão estar no último dia discutindo exatamente essa condição. E vamos ter um estudo de caso apresentado pelo Grupo Três Corações, onde eles fazem investimentos sociais. Então é um momento muito rico, de uma temática que envolve esse momento de profissionalização que o Miroski está exigindo. Não é mais tempo da gente dizer, eu não sabia. Nós não temos mais esse tempo. É um tempo agora de se profissionalizar. Bom, eu vou te pedir somente, Socorro, que repita o site. Eu acho que também o perfil da SC, que é a sua assessoria, né, que está também na organização, no Facebook, porque muita gente vai acompanhar esse nosso bate-papo pelo Facebook. Então repete o site, se tiver um telefone também para informações, para quem estiver interessado no Conexão Terceiro Setor. As inscrições acontecem. Você entra no site www.seccontábil.com.br/seminário sem acento 3 setor e aí ele se inscreve.
Quer ter mais informações? Pode entrar no site também. Eu vou ter o Facebook, sou SC Assessoria Contábil. Também tem os telefones 3253-6623, 3253-6309. Fala com a Maiara ou Ádila. Bom, para quem está acompanhando de fora de Fortaleza, o DDD é 85, né? Estamos gravando aqui na Casa Vermelha e em Fortaleza. E um dos motivos pelos quais eu propus esse bate-papo com Socorro é também uma iniciativa que tomamos na Câmara Municipal, aprovando recentemente a Frente Parlamentar em Defesa do Fortalecimento do Terceiro Setor. E a partir da criação dessa frente, nós temos interagido com um grupo de organizações que milita nessa área há algum tempo, e daí termos conhecido a Socorro, o próprio evento Conexão Terceiro Setor, no sentido de construir uma agenda político-legislativa das organizações da sociedade civil junto ao Estado. Essa agenda envolve, por exemplo, a modernização da legislação, por exemplo, a partir do Miroski, como vai ficar a legislação estadual, que se encontra desatualizada, a legislação dos vários municípios aqui do estado do Ceará, a unificação de entendimento entre os diversos órgãos no que diz respeito à aplicação do Miroski. Às vezes a mesma entidade se relaciona com a Secretaria de Assistência Social e com a Secretaria de Saúde, e o entendimento aqui na ação social é um, na saúde é outro, e há uma série de entraves ainda burocráticos, além de compreensão e interpretação da norma legislativa, e que muitas vezes geram um sobretrabalho muito grande para quem está no campo das organizações da sociedade civil. Às vezes a pessoa perde tanto tempo cuidando dessas questões de ordem legal e burocrática, são muito importantes, e que isso concorre com o projeto em si, com a finalidade pela qual aquela parceria foi feita. Quando eu estava na Secretaria da Cultura, eu ficava muito intrigado, né, com essa rede de suporte jurídico, legislativo, administrativo, que a gente precisa azeitar para fortalecer as parcerias. Porque, na realidade, a relação do Estado com a sociedade, ela aperfeiçoa a política pública. Uma organização da sociedade civil, o nome já está dizendo, ela está embrenhada na sociedade. Ela conhece a realidade onde ela atua. Ela tem uma facilidade de diálogo, de compreensão dos códigos, de interação com a cultura. Então ela se torna um instrumento de aplicação da política pública muito eficaz. E é por isso que tem crescido essa parceria. Agora, paralelamente a isso, é preciso crescer também a transparência, é preciso crescer o profissionalismo de ambas as partes, das organizações, mas também do Estado. Nós precisamos cobrar do Estado o profissionalismo na informação precisa, correta, no entendimento unificado, na modernização da legislação. Por exemplo, Socorro, eu estudei o Miroski recentemente, por causa de um trabalho que estamos fazendo no campo da cultura, e eu vejo que o Miroski regulamenta a remuneração dos dirigentes das instituições nos projetos. Já a Lei 119, a legislação estadual, o entendimento que se dá nas secretarias aqui no âmbito do Estado do Ceará, não interage com essa regulamentação feita no Miroski. A questão das contrapartidas e, enfim, um sem número de tópicos que nós precisamos aperfeiçoar para fortalecer essas parcerias. Eu tenho muita convicção de que reside aí também na parceria do Estado com a sociedade o aperfeiçoamento das instituições, da política pública, da ação do Estado e da democracia. Pronto, isso é importante, Guilherme. Olha, quanto à questão, digamos, talvez da pequena atualização por parte governamental, se você vai em algumas secretarias do Estado, por exemplo, a entidade fez o termo de colaboração ou o termo de fomento. Tem que fazer algum serviço, alguma reforma, por exemplo. O que é que eles dizem? Você tem que publicar o edital no Diário Oficial. Não é, o próprio decreto que regula, mesmo estando desatualizado pela 13.019, ele vai estabelecer que você faça uma cotação prévia de preço, que esse edital pode ser publicado nas redes sociais, que você pode mandar carta convite. Então você não precisa gastar um recurso que não existe. Quando você vai falar de remuneração de dirigentes, há um questionamento absurdo, como a gente já presenciou, quando o próprio Código Civil já estabelece a permissão de uma remuneração para dirigente, que é a 13.151/2015. Se eu sou uma entidade beneficente, ou seja, eu tenho SEBAS, a 12.868/2013 permite a remuneração de dirigente, dá critérios em todos os casos. Claro. O CIP, desde 1999,
né, ele vem trazendo a possibilidade de remuneração de dirigente. E o poder público, na sua lentidão, provavelmente, na sua capacidade ou talvez no seu excesso de zelo por os recursos públicos, impede essa remuneração. E eu não vou ter profissionais qualificados em tempo integral de forma gratuita. Dedicados às organizações, porque as pessoas precisam viver. O imposto de renda é um desses mecanismos, né? Lá na Secretaria da Cultura, nós trabalhávamos, por exemplo, com o mecenato estadual, que permite às empresas destinarem parte do ICMS, que é devido, para financiar projetos culturais. Mas também são possíveis destinações de recursos que seriam originalmente recolhidos ao Estado como impostos para outras áreas, não é isso? Também, por exemplo, para a pessoa idosa, então eu faço a doação diretamente ao Conselho Municipal ou Estadual da Pessoa Idosa. Então eu tenho a questão da doação para projetos de esporte, eu tenho a questão da doação para a Lei Rouanet, pessoas físicas. Então eu posso trabalhar esse mecanismo. E quem vai me dar uma visibilidade na sociedade é a forma como eu me comunico. E uma delas é a transparência, que nós falamos há pouco tempo. Então esse pessoal, uma vez se comunicando e demonstrando o grau de maturidade da sua transparência, tem grande chance de captar um recurso maior na sociedade. E aí a gente vem para as fundações nacionais, que eles têm a capacidade, eles abrem editais. Então o que é que essas entidades precisam estar atentas? Entra no site da ABCR, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que eles divulgam esses editais. E aí eles vão saber em que período tem. Então, normalmente as entidades do terceiro setor, elas são financiadas por recursos de terceiro. Esses recursos de terceiro a gente chama de doações, de financiamentos por fundações nacionais. Algumas ainda captam internacionalmente, Guilherme. Nos últimos 10 anos, 15 anos, vamos dizer assim, a captação de recurso internacional caiu muito, né? Então, muitas delas se voltaram mais para a temática que tem na África, mas ainda existem instituições que financiam projetos. Agora, cada dia elas estão mais exigentes. Elas exigem realmente que demonstre o impacto. Elas exigem um grau de transparência em relação à prestação de conta. Então, elas estão mais exigentes. Então, se a gente for verificar, hoje não é mais como, digamos, na década do início do ano 2000. Bom, pessoal, agora tudo isso que você está ouvindo aqui de forma ainda sintética, né, um bate-papo rápido entre a Socorro, se você quiser mais detalhes para compreender a dinâmica do terceiro setor, já dirige uma organização, já participa e precisa compreender os impactos do Miroski, vai ter uma oportunidade fantástica para isso, um evento que está sendo planejado com muito critério, com muita qualidade, de 6 a 8 de dezembro, aqui em Fortaleza, inclusive acho que é gratuita a participação. É totalmente gratuita. Na Unifor, é o Conexão Terceiro Setor. E a Socorro está na coordenação, eu queria que você aproveitasse para explicar o Conexão e convidar quem tem interesse a participar. Bem, o Conexão Terceiro Setor é um seminário que tem como objetivo a disseminação do conhecimento, Guilherme. Esse nasceu a partir dessa necessidade que a gente vivencia no dia a dia pela profissionalização. Então ele vai abordar o Miroski, mas ele vai abordar os impactos na legislação trabalhista, nas entidades do terceiro setor, vai trazer temas sobre estratégia de captação de recursos, nós vamos discutir questões sobre o modelo de gestão como Canvas, PMD. Então são discussões temáticas voltadas para a gestão, também a temática de contabilidade e transparência, tudo de forma gratuita. São 3 dias, de 6 a 8 de dezembro. A Unifor conheceu o projeto, gostou, convidou para sediar. Nós também gostamos muito da parceria e aí nós vamos estar realizando esse evento. É um evento gratuito que você precisa se inscrever porque existe um limite de 400 pessoas. Então você entra no site www.seccontábil.com.br/seminário 3 setor e você se inscreve. Haverá também estandes, então esses estandes também serão cedidos gratuitamente às instituições. Tem que se propor, então nesse caso entra em contato para verificar como pode ter acesso a um estande para demonstrar o seu trabalho. Nós também vamos ter apresentação cultural e nesse trabalho ele é feito em parceria Fundação Raimundo Fagner, Fundação Edson Queiroz através da Unifor e a SC Assessoria Contábil.
Então é um evento que vai trazer essa discussão e se propõe juntar as três pontas. Nós queremos trazer o setor público, porque nós vamos discutir a intersetoriedade do setor público com o terceiro setor. Nós vamos trazer o setor privado que faz investimento em causas sociais. Aí nós temos já confirmada a presença do diretor executivo do Instituto Avon. Nós também temos do GIF, que é o Grupo de Instituto e Fundações Empresariais. Eles vão estar no último dia discutindo exatamente essa condição. E vamos ter um estudo de caso apresentado pelo Grupo Três Corações, onde eles fazem investimentos sociais. Então é um momento muito rico de uma temática que envolve esse momento de profissionalização que o Miroski está exigindo. Não é mais tempo da gente dizer, eu não sabia. Nós não temos mais esse tempo. É um tempo agora de se profissionalizar. Bom, eu vou te pedir somente, Socorro, que repita o site. Eu acho que também o perfil da SC, que é a sua assessoria, né, que está também na organização, no Facebook, porque muita gente vai acompanhar esse nosso bate-papo pelo Facebook. Então repete o site, se tiver um telefone também para informações, para quem estiver interessado no Conexão Terceiro Setor. As inscrições acontecem. Você entra no site www.seccontábil.com.br/seminário sem acento 3 setor. E aí ele se inscreve. Quer ter mais informações? Pode entrar no site também. Eu vou ter o Facebook, sou SC Assessoria Contábil. Também tem os telefones 3253-6623, 3253-6309. Fala com a Maiara ou Ádila. Bom, para quem está acompanhando de fora de Fortaleza, o DDD é 85, né? Estamos gravando aqui na Casa Vermelha e em Fortaleza. E um dos motivos pelos quais eu propus esse bate-papo com Socorro é também uma iniciativa que tomamos na Câmara Municipal, aprovando recentemente a Frente Parlamentar em defesa do fortalecimento do terceiro setor. E a partir da criação dessa frente, nós temos interagido com um grupo de organizações que milita nessa área há algum tempo, e daí termos conhecido a Socorro, o próprio evento Conexão Terceiro Setor, no sentido de construir uma agenda político-legislativa das organizações da sociedade civil junto ao Estado. Essa agenda envolve, por exemplo, a modernização da legislação, por exemplo, a partir do Miroski, como vai ficar a legislação estadual, que se encontra desatualizada, a legislação dos vários municípios aqui do estado do Ceará, a unificação de entendimento entre os diversos órgãos no que diz respeito à aplicação do Miroski. Às vezes a mesma entidade se relaciona com a Secretaria de Assistência Social e com a Secretaria de Saúde, e o entendimento aqui na ação social é um, na saúde é outro, e há uma série de entraves ainda burocráticos, além de compreensão e interpretação da norma legislativa, e que muitas vezes geram um sobretrabalho muito grande para quem está no campo das organizações da sociedade civil. Às vezes a pessoa perde tanto tempo cuidando dessas questões de ordem legal e burocrática, são muito importantes, e que isso concorre com o projeto em si, com a finalidade pela qual aquela parceria foi feita. Quando eu estava na Secretaria da Cultura, eu ficava muito intrigado, né, com essa rede de suporte jurídico, legislativo, administrativo, que a gente precisa azeitar para fortalecer as parcerias. Porque, na realidade, a relação do Estado com a sociedade, ela aperfeiçoa a política pública. Uma organização da sociedade civil, o nome já está dizendo, ela está embrenhada na sociedade, ela conhece a realidade onde ela atua, ela tem uma facilidade de diálogo, de compreensão dos códigos, de interação com a cultura. Então ela se torna um instrumento de aplicação da política pública muito eficaz, e é por isso que tem crescido essa parceria. Agora, paralelamente a isso, é preciso crescer também a transparência, é preciso crescer o profissionalismo de ambas as partes das organizações, mas também do Estado. Nós precisamos cobrar do Estado o profissionalismo na informação precisa, correta, no entendimento unificado, na modernização da legislação. Por exemplo, Socorro, eu estudei o Miroski recentemente, por causa de um trabalho que estamos fazendo no campo da cultura, e eu vejo que o Miroski regulamenta a remuneração dos dirigentes das instituições nos projetos. Já a Lei 119, a legislação estadual, o entendimento que se dá nas secretarias aqui no âmbito do Estado do Ceará, não interage com essa regulamentação feita no Miroski. A questão das contrapartidas e, enfim, um sem número de tópicos que nós precisamos aperfeiçoar
para fortalecer essas parcerias. Eu tenho muita convicção de que reside aí também na parceria do Estado com a sociedade o aperfeiçoamento das instituições, da política pública, da ação do Estado e da democracia. Pronto, isso é importante, Guilherme. Olha, quanto à questão, digamos, talvez da pequena atualização por parte governamental, se você vai em algumas secretarias do Estado, por exemplo, a entidade fez o termo de colaboração ou o termo de fomento. Tem que fazer algum serviço ou alguma reforma, por exemplo. O que é que eles dizem? Você tem que publicar o edital no Diário Oficial. Não é, o próprio decreto que regula, mesmo estando desatualizado pela 13.019, ele vai estabelecer que você faça uma cotação prévia de preço, que esse edital pode ser publicado nas redes sociais, que você pode mandar a carta convite. Então você não precisa gastar um recurso que não existe. Quando você vai falar de remuneração de dirigentes, há um questionamento absurdo, como a gente já presenciou, quando o próprio Código Civil já estabelece a permissão de uma remuneração para dirigente, que é a 13.151/2015. Se eu sou uma entidade beneficente, ou seja, eu tenho SEBAS, a 12.868/2013 permite a remuneração de dirigente, dá critérios em todos os casos. Claro. O CIP, desde 1999, né, ele vem trazendo a possibilidade de remuneração de dirigente. E o poder público, na sua lentidão, provavelmente, na sua capacidade ou talvez no seu excesso de zelo por os recursos públicos, impede essa remuneração. E eu não vou ter profissionais qualificados em tempo integral de forma gratuita. Dedicados às organizações, porque as pessoas precisam viver. A sua imunidade tributária tem que ter escrituração contábil, que é competência nossa, dos profissionais de contabilidade. Até pouco tempo nós tínhamos grande dificuldade dos recursos públicos financiar assessoria contábil, jurídica. Como é que você vai falar de profissionalização sem você conseguir ter profissionais qualificados? Então, é urgente e necessário, ou talvez necessário e urgente, eu não sei a regra, né, a sequência, mas que o poder público comece fazendo essa revisão dos seus atos, dos seus instrumentos. E a questão em relação à frente parlamentar. Para nós é um grande ganho, porque eu sempre pautei nas discussões com os nossos, as pessoas com quem nós fazemos interlocução, de que é necessário que o terceiro setor tenha um campo no setor público para ser ouvido. Não é só uma questão de captação de recursos, não é isso. É uma questão de ouvir as suas necessidades, saber contribuir nos desafios que eles têm que enfrentar. Muitas vezes eles perdem tempo resolvendo o problema da burocracia e perde o foco na elaboração do projeto ou na sua execução, porque eles não têm profissionais qualificados, porque eles não têm profissionais que possam ser qualificados. Esse é o grande desafio também. Então, o terceiro setor ele vai ter nessa frente parlamentar, a gente aguarda que seja esse campo de ser ouvido, de ser ampliada as discussões. Temos uma discussão muito séria do terceiro setor, é a questão dos trabalhadores que estão organizados em forma de associação de materiais recicláveis. A cidade de Fortaleza precisa discutir isso. Nós temos um grave problema e esse pessoal pode contribuir fundamentalmente na questão do sujo, do lixo nas ruas, de contribuir na captação de materiais para serem reciclados. Bom, Socorro, vamos deixar o resto então com conexão, né? Porque sim, tem muito tema para aprofundar e discutir. Muito obrigado aí pela tua visita à Casa Vermelha, por esse bate-papo. E se você curtiu, compartilhe esse bate-papo. Essa informação ela vai ajudar muita gente também a realizar o seu projeto, a aperfeiçoar a sua instituição e até a cobrar do poder público, como nós dizíamos agora, e criamos a frente parlamentar também para isso, para a interlocução da sociedade com o poder público, a melhoria no seu funcionamento. Muito obrigado aí pela sua companhia e até o próximo bate-papo. Um abraço. Obrigada.